Olá, boa tarde. Era um prazer estar com vocês aqui no nosso chat do dia 23 de abril de 2018. Estou vendo aqui uma pergunta do Valdinei e mais 50 que eu tenho aqui mandadas por WhatsApp, por e-mail, né? Então vamos lá, a pergunta do Valdinei. Eu não sei se tem mais alguém no chat, mas se tiver, fala oi aí. O Valdinei ele faz uma pergunta longa que eu vou ler. Olá, professora Fátima, boa tarde. Estive lendo alguns assuntos sobre o arquétipo da grande mãe e seus efeitos catastróficos na educação dos filhos, um filme chamado Cisne Negro, entre outros artigos de contos de fadas. Me foram indicados para clarear as ideias. Achei muito interessante e muito difícil de encarar o assunto. Esse comportamento doentio e a relação simbiótica entre filho e mãe estão calcados no inconsciente? A mãe não percebe em nenhum momento que está sendo destruidora? Fala-se em trazer para a consciência os aspectos inconscientes. Penso que seja uma linha tênue. Seja uma linha bem tênue esse trabalho. Existe o risco em desenvolvermos psicoses por não termos recursos egóicos para encarar a realidade? Tem uma faixa etária de risco? Grato pela oportunidade e do esclarecimento. Bom, na verdade, Valdinei, não é assim tão catastrófico, né? Como se coloca. Até porque cada ser humano encara de uma forma, né? O arquétipo da grande mãe sempre vai existir. Agora, depende de coisas assim. Qual é a neurose dessa mãe? Qual é a relação simbiótica, egóica? Mas isso, quando nós estudamos psicanálise integrativa, é preciso integrar autores. Então aí você puxa lá pelo Freud, no complexo de Édipo, e você vai ver qual é o Édipo dessa mãe. Será que também existe um Édipo, além do arquétipo? Então assim, você pergunta se existe o risco de trazer à consciência o que está no inconsciente e isso trazer uma psicose? Não, esse risco não existe. Se a psicose existe, ela já existe. Ela não se desenvolve com nenhum tipo de terapia porque nós trazemos à tona. Veja bem, Valdinei, um psicanalista ele é devidamente preparado para saber se o paciente é neurótico, psicótico, paranoico, esquizofrênico e, sabendo essas psicopatologias, ele sabe exatamente qual é o terreno que ele pode atender. Os neuróticos e os psiconeuróticos, ele vai atendê-los sem ajuda psiquiátrica. Os psicóticos, os paranoicos, os esquizofrênicos precisam passar por psiquiatria e, eventualmente, podem ser tratados com psicanálise. Isso não quer dizer que tenhamos um prognóstico de cura, mas de melhora. Mas nenhum tratamento, assim, veja bem, a psicanálise não inventa nem cria o que não existe. Trazer à tona uma psicose em qualquer momento, sobre qualquer análise, se já houver o núcleo, se ela já estiver lá. Uma psicose, a psicose, principalmente a psicose maníaco-depressiva, que é a bipolaridade, que é a instabilidade do humor, é preciso que você entenda, você tem que juntar as matérias, ter todos os autores, a psicopatologia, para você poder formular perguntas desse tamanho, porque na hora do atendimento você vai ter todo esse conjunto de informações, tá? É uma coisa complexa, eu concordo. E a sua pergunta foi muito boa. Muito obrigado, Valdinei. Eu estou aqui com aliás, 4 perguntas da Maria. Ela diz: professora, a senhora falou a respeito da fixação na fase fálica sob a forma de retenção e citou o programa Muquiranas. Não, não é a fase fálica, viu, Maria? É a fase anal. Retenção é só na fase anal. Ok? Retenção é fase anal. Fase fálica é a fase em que a energia das pulsões vai para os órgãos genitais e ao desejo da exibição. Então, aqui você só confundiu com fálico com anal. E citei o programa Muquiranas. Sim, porque os Muquiranas retêm. Acumuladores compulsivos também estão fixados na fase Não, eles estão fixados na fase anal. Anal, não fase fálica. Fase anal, sim, estão fixados na fase anal. Gostaria também de iniciar minhas sessões de terapia. Ela quer saber como é que ela faz. Eu vou passar o meu WhatsApp, que é uma coisa que eu nem faço. Mas, porque o que está acontecendo? O pessoal não está mandando nenhum 95798
4686 para terapia online, certo? Que é a terapia que nós fornecemos, sim. Então, Maria, você vai ter sua terapia online, tá? É só você entrar aqui onde eu te passei. A Sandra também está ao vivo. Peraí, gente. Sandra, deixa eu voltar lá para a tua pergunta de cima, né? Sandra, ela diz o seguinte: boa tarde, professora. Queria saber um pouco mais sobre o que leva o indivíduo a ser portadora de transtorno de personalidade narcísica. Tem a ver com a defesa do ego de um sindicato que receberá... Como assim de um sindicato que receberá falta de amor? Bom, a Paola diz boa tarde, o Valdinei diz obrigado e a Sandra diz boa tarde. Saber um pouco sobre o que leva o indivíduo portador de transtorno de personalidade narcísica tem como defesa o ego e um indivíduo que receba falta de amor por parte de seus pais. Olha, é assim, Sandra, toda vez que nós vamos atender um paciente, não basta ter uma única informação se ele recebeu ou não o amor dos pais. Segundo a psicanálise e os autores, é preciso ver genética, condições psíquicas, sociais, condições, o indivíduo, condições de saúde. Há uma série de situações para que a gente chegue num diagnóstico. Primeiro diagnosticar se é uma personalidade de transtorno narcísico. Não é? Porque o narcisista primário ou o narcisismo secundário. Eu recomendo o Alexandre Lowen para você ler a respeito de narcisismo. É extremamente interessante, tá? Eu tenho também uma pergunta aqui do Elias Nascimento. Não. Depois é da... Bom, tem mais gente perguntando sobre a questão do narcisismo. Eu vou ver até se eu dou aqui depois uma explanação de narcisismo um pouco mais profunda, quem sabe. A gente pode fazer até uma aula à parte, mas vamos lá. Elias Nascimento. Olá, Elias Nascimento. Olá, professora. O determinismo psíquico é um conceito que refere-se aos fenômenos vivenciados pelo indivíduo e por ele recalcados ou inconscientizados, ou se refere à estrutura psíquica existenciais, isto é, pré-determinadas. Elias, o determinismo psíquico tem a ver exatamente com os fenômenos inconscientizados que poderão estar recalcados ou simplesmente reprimidos no pré-consciente e que tem a ver com a história causal da formação da personalidade de 0 a 10 anos. Então, os determinismos muitas vezes têm a ver... eu vou te dar um exemplo, Elias. Um pai que está batendo no filho e o filho tem, 7 anos e ele tem raiva do pai, mas ele não pode manifestar a raiva. Então, internamente, ele determina que ele não vai chorar, porque assim ele será mais forte que o pai. E ele terá esse determinismo psíquico inconsciente. Então, a vida passa, ele não apanha mais do pai, ele cresce. E na verdade, ele não consegue chorar depois, porque ele tem um determinismo psíquico que ele mesmo determinou. Então, são os dispositivos que o sujeito determina a si próprio. Né? Os seus próprios determinismos psíquicos a partir de questões externas. Ok? A Kênia Ribeiro. O que vocês me diriam sobre aconselhamento psicanalítico? Querida Kênia, não existe aconselhamento psicanalítico. Psicanálise não é conselho. Jamais em tempo algum. Se for psicanálise, não é conselho. E se for conselho, não será psicanálise. A psicanálise é interpretação. Né? Você não aconselha uma pessoa a não ser neurótica. Assim, você vai a um médico para saber se você está doente, ele não te dá um conselho. Ele faz exames. A psicanálise, ela vai buscar sintomas, ela vai buscar causas e ela vai ajudar a pessoa a fazer interpretações, né? E ela própria, se quiser mudar ou não, isso que ela mesma se queixa. Não há aconselhamento psicanalítico. Se alguém te disser isso, não é psicanálise.
Existe aconselhamento espiritual, existe aconselhamento religioso, aconselhamento de pais e mestres, jamais em tempo algum aconselhamento psicanalítico, tá bom? Gostaria da lista de filmes. São os que já estão postados na plataforma que você pode baixar. Freud Além da Alma, O Homem-Rato, Jovem Freud, Encaixotando Helena, Instinto, Spider Desafia Sua Mente, Mistérios da Carne, 8 Mulheres e Meia, Encaixotando Helena e A Invenção da Psicanálise. Acredito que sejam esses. Pois se quiser eu anoto tudo aqui. Olá, professora. Estou na primeira semana do curso de psicanálise. A senhora disse que a questão da homossexualidade está ligada ao narcisismo. Aspas. Eu não. Freud. Aqui quando eu falo sobre uma ideia, não são as ideias da Fátima Mora. São as ideias dos autores da psicanálise. Quando a ideia for minha, eu direi, é minha ideia. Então, o Freud falava que o narcisismo poderia ter uma relação com a homossexualidade, ok? Ela diz, é certo afirmar que o narcisista ama a si mesmo em demasiado? Sim, é exatamente isso. Ele ama a si mesmo em demasiado e ama somente a si mesmo. Como num mecanismo de defesa do ego, em virtude de uma falta de amor vivida na primeira infância, mais ou menos. Onde este sentiu-se desprezado por seus pais e isso desencadeou o processo de homossexualidade no indivíduo? Não. Não. É uma cadeia que é o próprio determinismo psíquico. Uma coisa leva na outra. A homossexualidade na qual o Freud se referiu foi porque é na identificação. Eu me amo, olho para você, mulher, e me vejo em você. Então, o Narciso, ele se viu, quando você lê, seria interessante, sabe, você ler o mito do Narciso. Por quê? O mito do Narciso, ele diz que o Narciso olhou, ele tinha sido proibido pelo oráculo, a mãe dele, de que ele não se olhasse no espelho. Então ele se olhou num lago de águas translúcidas e viu uma imagem belíssima que ele não sabia que era ele e ele se apaixonou por ele mesmo. E ele passou a não comer, não beber de tanta paixão. E um dia ele mergulhou no lago procurando aquela pessoa que era ele mesmo e morreu. Então o narcisista ama a si mesmo e ama outro homem, se for o caso de um homem, porque ele se ama. Independe desse amor ou não que ele recebeu dos pais. Tá? Agora, se ele se torna narcísico primário, aí nós temos que ver as questões do narcisismo primário e secundário. Muito bem. O Valdinei está dizendo, professora, lembra o tema do transgênero que a senhora estava pensando em dar um curso? Veja bem, esse curso está sendo montado, ele vai ser dado pela professora Ana Carla, na internet, não sou eu. Ela falará sobre sexualidade e no final ela terá um módulo de transgêneros. Então esse curso já está sendo, como que eu vou dizer, esse curso já está sendo gravado. Mas não sou eu que dou esse curso, é muita coisa para meu... Eu não sei tantas coisas assim, né? Então, a Ana Carla, que é uma das nossas professoras, uma das nossas psicanalistas, então, ela é que vai comandar esse processo e, no final, haverá um módulo de transgênero, tá bom? Sandra, eu acho que você entendeu, será? Porque eu fico, às vezes, preocupada de vocês não entenderem, porque nós estamos falando aqui, muitas vezes, assim, não é dando uma aula, né? Tirando dúvidas, e às vezes as dúvidas viram uma aula. Então, assim, psicanálise é complexo, e psicanálise, uma outra pergunta que sempre me fazem é assim, por que você sugere, quer dizer, que ninguém obriga, mas sugere que você faça análise com o psicanalista da SBPI? Por quê? Porque o psicanalista da SBPI, ele é integrativo. E o que isso tem? Não, tem o seguinte, na hora que você vai fazer estágio e vai usar as técnicas, você vai ter que ter um analista para te supervisionar que entenda dessas técnicas. Se ele não for integrativo, como é que ele vai entender das técnicas? Por isso que nós oferecemos terapia online, não é?
temos uma série de psicanalistas, temos psicanalistas formados por nós, credenciados somente para o atendimento online, assim como eu atendo, né? A própria Ana Carla, eu e tantos outros, a professora Aguimar Martins, a professora Regis, nós temos uma série de professores e psicanalistas que estão atendendo online e presencialmente, se assim também desejarem, principalmente do curso de regressão, né, gente? O meu curso de regressão presencial vai ser no dia 20 de maio. Quem é que está com vontade de vir aqui nessa aula? Principalmente quem está fazendo o curso. Então, essa explicação de por que fazer análise com psicanalista integrativo tem essa finalidade, certo? A Sandra pergunta: professora, baseada em sua experiência clínica, é possível atender pessoas diagnosticadas com transtorno de personalidade borderline? É indicado fazer terapia nessas pessoas? Muito boa pergunta, Sandra. Borderline talvez seja a psicopatologia mais difícil para o psiquiatra, para o psicólogo, para o psicanalista, para o pedagogo, qualquer um. O border ele tem um prognóstico bastante difícil, né? Mas sim, claro, eu conheço uma grande psicanalista integrativa chamada doutora Tati Hades, que desenvolveu uma metodologia só para borderline, também formada aqui conosco, né? A Tati Hades, ela desenvolveu isso, eu aprendi algumas coisas com ela nesse aspecto, mas são pacientes de prognóstico bastante difícil, Sandra. Primeiro porque é difícil o diagnóstico. Ele carece de um diagnóstico do psiquiatra e do psicanalista, né? Porque o borderline normalmente é o paciente que realmente se suicida, né? Ele tem tendências suicidas muito fortes. Ele se corta, geralmente os braços, ele sente a dor física para amenizar a dor psíquica, não é? Geralmente são muito agressivos, nem sempre aceitam tratamento e são devastadores para quem convive com eles, porque eles têm medo de ficar sozinho o tempo inteiro. Um border não suporta ficar sozinho, então ele manipula, ele faz qualquer coisa para as pessoas ficarem próximas dele. E isso torna as relações mais difíceis com o border, né? Muitas vezes alguns border acabam sendo internados, né? Porque eles não dão conta da demanda. É muito difícil. Então, você fez uma pergunta que eu digo, os psiquiatras, não há uma medicação, assim como existem medicamentos psicofármacos para a depressão, para a ansiedade, para o toque, não tem um remédio específico para o border, né? Ele vai tomar um conjunto de medicações, difícil diagnóstico e difícil prognóstico. Muito boa pergunta, Sandra. Mas assim, sabe também, meus alunos, o que acontece? Não tem pesquisa na área psicanalítica. Precisaríamos, eu sozinha não dou conta disso, de estarmos começando a desenvolver pesquisas na área de psicanálise. Por quê? Porque não há pesquisa, né? Não há pesquisa na área de dependência química, as clínicas de dependência química, as comunidades, não têm psicanalistas, nem psicólogos. São os próprios dependentes que cuidam uns dos outros. Ora, religiões que assumem isso por falta de profissionais que se dediquem à área. Ou seja, eu vou dizer uma coisa para vocês, a psicanálise tem um campo tão extenso que só não está trabalhando e ganhando dinheiro realmente quem não quer. As perguntas são sempre mandadas para sbpi, sbpi.org.br, tá bom? As perguntas, tá certo? Olha, nós vamos ter aqui o curso de regressão presencial. Aqueles alunos que estão fazendo o curso online, eles têm o direito de vir nessa aula no dia 20. Então, assim, a regressão, e também quem quiser vir assistir a regressão, dia 20 de maio, né? Um domingo, das 10 às 18 horas, aqui na Praça Heróis da FEB, tá? Heróis da FEB. Passar o endereço para vocês. Vocês têm na página, né? 142
próximo ao metrô Santana. Então, vocês têm aqui, quem vier avisa, né? As pessoas que estão fazendo o curso de regressão online. Agora, aqueles que não estão fazendo e querem fazer presencial, aí tem um valor, né, gente? Mas tudo isso é questão de ser combinado. Há um direito de quem já pagou o curso online, mas quem quiser vir no presencial é um domingo por mês, durante 12 meses, tá bom? Eu tenho mais uma pergunta aqui que eu vou responder antes de nós terminarmos, que é o seguinte, como sempre a Tereza nos pergunta, né, o que é terapia infantil? A partir de que idade uma criança pode fazer análise? Nós temos aqui na SBPI uma terapeuta infantil, que é a professora Aguimar Martins, que atende crianças desde 1 ano e meio. Então, existe uma terapia chamada ludoterapia, né? Foi desenvolvida pela psicanalista Melanie Klein e Winnicott, e essa terapia é específica para crianças. Então, a partir de 1 ano e meio, ela já pode ser submetida a uma psicoterapia, porque existem crianças neuróticas, olha, sabemos hoje que os gêmeos dentro da barriga da mãe, um já briga com o outro, possivelmente já temos fetos neuróticos, o que dirá crianças, tá bom? Vamos encerrar por aqui. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima segunda.